E aí, galera, pra quem não me conhece, eu sou a Laura e hoje eu vim falar um pouquinho sobre como é a formação do vento e como isso influencia na instalação de energia eólica. Vou falar um pouco sobre o vento como energia renovável. Todos nós conhecemos o vento como o ar em movimento e sabemos que ele está em todo lugar e a todo momento. Já que ele existe em grande quantidade e está sempre em movimento, então por que não usá-lo como energia? Mas, para entendermos melhor como o vento funciona como energia, precisamos saber de onde ele vem e como ele se forma. Primeiramente, para que possamos entender como é a formação do vento, a gente precisa compreender dois fenômenos básicos da física: a pressão atmosférica e a temperatura do ar. É importante saber que quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Por que isso? A pressão se dá pela quantidade de moléculas de ar que está concentrada naquela região. Conforme vemos na figura, a quantidade de moléculas no ponto A é muito maior do que no ponto B. Essa concentração de moléculas funciona como se fosse um bloco. Quanto maior a quantidade de moléculas dentro desse bloco, maior a pressão que ela vai fazer contra a superfície da Terra. Consequentemente, a pressão atmosférica vai ser bem maior no ponto A do que no ponto B, enquanto a temperatura do ar é caracterizado pelo grau de movimento das moléculas. Como podemos ver aqui na figura, quanto maior a movimentação, maior a temperatura do ar. Quanto menor a movimentação das moléculas, menor a temperatura. Então, como nós vamos usar essas informações? Bom, a formação do vento não é nada menos do que a diferença entre a temperatura e a pressão de determinados lugares. Como podemos ver na figura, o ar mais próximo da superfície é o ar mais quente. Observando primeiramente o ponto B, esse bloco de ar quente possui um maior grau de agitação das moléculas. Consequentemente, ele vai se resfriar e subir para a atmosfera. Já que esse bloco de ar, com uma quantidade considerável de moléculas, estava naquele local e já não está mais, aquela região tende a ter uma menor pressão, pois tem agora uma menor quantidade de moléculas. Enquanto isso, como vemos no ponto A, esse bloco de ar frio, que seria mais denso, tem a tendência de se aquecer, ou seja, aumentar o grau de movimentação das moléculas de novo e, consequentemente, descer para perto da superfície da Terra. Como já havia um bloco de ar naquele ponto e esse outro bloco de ar frio desceu, a quantidade de moléculas de ar naquele lugar, naquela região, aumentou consideravelmente. Com isso, claro que a pressão atmosférica vai ser bem maior naquele ponto. Para entender melhor esse processo, eu tenho aqui esse bloquinho que seria equivalente às moléculas de ar que já existiam naquele local. E esse seria o bloco de ar frio que vai se aquecer e descer para aquela região. Veja que só com uma pequena pressão, as moléculas já se espalham sobre o local. É a mesma coisa que vai acontecer com o ar. Sabendo disso, a formação do vento é basicamente a diferença de pressão entre esses dois pontos, sendo que o ar sempre vai do ponto onde tem maior pressão para o ponto que tem menor pressão. Esses são classificados como os ventos horizontais. Também existem os ventos verticais, cuja diferença é unicamente de onde o bloco de ar frio vai vir para ocupar o espaço do bloco de ar quente.
sendo que nos ventos horizontais, o bloco de ar frio vai vir do lado, enquanto os ventos verticais, o bloco de ar frio vai vir de cima, ocupando espaço do bloco de ar quente que estava embaixo dele. Essa é uma imagem que mostra, de forma simples, o comportamento do vento sob toda a superfície terrestre. Observe que as setinhas, que são a direção do vento, vão sempre das faixas verdes, que são os pontos de maior pressão, para as faixas vermelhas, que são os pontos de menor pressão. Mas como tudo isso influencia na hora de ver o vento como energia? Bom, um motivo para que os aerocicladores sejam altos é que, a uma altura acima de 50 metros, o vento se torna mais estável, ou seja, sofre menores variações. E para que a energia mecânica do vento seja captada pelas hélices e transformada corretamente em energia elétrica, é crucial que a velocidade do vento esteja entre 5 e 8 metros por segundo. Menos que isso, a energia elétrica transformada seria muito fraca. E mais do que isso, essa energia elétrica teria uma potência muito alta, podendo causar curtos-circuitos nos aparelhos eletrônicos. Mas como ocorre essa transformação? Bom, o vento, como energia mecânica, bate nas hélices dos aerocicladores, que giram e passam essa energia mecânica para um gerador que é acoplado a essas hélices. Esse gerador vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica para ser distribuído para as casas. Esses aerocicladores podem trabalhar em forma de rede, de forma que eles, em conjunto, gerariam energia elétrica para abastecer uma cidade, ou em forma individual, sendo que ele sozinho pode fornecer energia elétrica para uma casinha de campo, por exemplo, que não tem contato com a cidade. Individualmente, ele também pode ser usado para bombeamento de água, mas no caso ele não transformaria a energia mecânica em energia elétrica. Ele só transportaria a energia mecânica do vento para fazer o bombeamento da água. Então, essas informações de como o vento é formado e como ele se comporta são muito importantes para saber em qual região seria melhor colocar esse tipo de energia para que se possa obter um melhor resultado. Falando de Brasil, o país é o maior gerador de energia eólica da América Latina, sendo que 50% da energia produzida no Nordeste é a energia vinda dos ventos. Como podemos ver neste mapa, que mostra a velocidade média anual do vento a uma altura de 50 metros, vemos que o país tem boas condições para se utilizar desse tipo de energia, principalmente em regiões que sofrem com a seca durante anos e que não podem contar com a produção de energia vindo das hidrelétricas. Com tudo isso, podemos concluir que, principalmente nos dias de hoje, com a crise que o Brasil vem enfrentando, utilizar-se de um tipo de fonte de energia renovável, por ter um menor custo e existir abundância, pois está sempre se renovando, seria uma melhor opção para o país. Bom, gente, por hoje é isso, então. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo, seu comentário e muito obrigado por ter assistido o vídeo.